maravilha! E aí, gente, cheguei, tudo bem? Olha, qual é a nossa videoaula de hoje, professor Max? O que nós vamos tratar na nossa aula de hoje, na nossa atividade? A nossa videoaula 3 é sobre os fatores facilitadores e limitantes para os ambientes criativos na escola. Esse, sem dúvida, é um grande desafio para nós. Não adianta nós implantarmos uma metodologia da criatividade sem considerar, como nós estamos vendo por autores como Lumbar, como Mikaelsen e tantos outros, que o ambiente é muito potencializador da criação, das qualidades criativas, do desempenho criativo, ou seja, da mente poder ter um comportamento criativo, um comportamento curioso. E na aula de hoje nós vamos detalhar ao máximo como a gente pode construir esses ambientes, quais os fatores que limitam e quais os fatores que promovem este ambiente. Nós acabamos de ler um texto sobre isso, mas agora eu quero falar na prática. Então vamos lá, vamos aos nossos slides de hoje. Vamos começar, Max, por onde começa esta caminhada que a gente quer fazer da criatividade na sala de aula? E por que tu está dizendo que a criatividade é moda e que isso está mudando o jeito de ser e agir? Deixa eu aparecer aqui. Oi, pessoal. Tô aqui. Nos últimos 30 anos, como a gente viu um pouco na aula passada, a palavra criatividade e inovação são assuntos recorrentes no dia a dia da gente. E um dos grandes desafios é entender o que essa criatividade traz para nós que não seja só uma moda. Porque às vezes a gente confunde senso estético com criatividade. Essa pessoa usa blusas coloridas, relógio laranja, por isso ela é criativa. Não. Na verdade, a criatividade tem muito mais a ver com a forma da gente pensar, da forma da gente articular, da forma da gente se relacionar com os conhecimentos. Então a criatividade passou a estar na moda não porque é uma palavra bonita, mas porque fundamentalmente ela potencializa aquilo que só nós seres humanos temos, que é o poder de criar. As máquinas não criam. Ainda, daqui a pouco, provavelmente elas façam isso. Mas por enquanto, pelos próximos 20, 30 anos, a criatividade, o poder de inovar, a autonomia e o protagonismo são as grandes qualidades para esta geração do fazer, para essa geração digital, para essa geração onde o mundo não tem fronteiras. E eu diria, deixa eu colocar aqui um outro slide para nós, e eu digo que tem dois pensamentos para a gente começar a nossa andança aí, pela criatividade. Deixa eu clicar mais uma vez, que os pensamentos apareceram só uma partezinha. Deixa eu deixar tudo aqui bonitinho agora. Sim, professor Max, todo mundo está vendo. Deixa eu até me mexer um pouquinho para não atrapalhar ninguém. Olha o que eu estou aprendendo, gente. Tudo isso eu estou aprendendo ainda a mexer com esses equipamentos para que a gente possa ter uma aula mais atraente, mais viva. Manda um beijo, vamos se ativar. Ainda tem muita aula hoje. Max, como é que funciona o pensamento linear ou criativo? Guilford falou muito sobre isso e modernamente a gente tem adicionado coisas. Quando as pessoas pensam, quando elas trazem algo para dentro, elas têm alguns momentos. E esses momentos podem facilitar o ato criador, só para a gente entender. Então, normalmente quando o conhecimento chega, ele é submetido aos nossos padrões e crenças. São os nossos valores. Ele é confrontado com a nossa experiência pregressa. O que é isso, Max? A nossa história de vida, aquilo que a gente já tem como certo. E ele está ligado às potencialidades da gente fazer. Ou seja, o conhecimento se torna mais hábil dentro de nós quando a gente pode utilizá-lo. O pensar criativo adiciona algumas coisas a essa ação rotineira. Ele adiciona a opinião, a crítica, o julgamento se aquele conhecimento é bom, serve, não serve. Em épocas de fake news isso é muito importante. E a avaliação, ela é segurada para que a gente possa pensar em múltiplas escolhas. Então a gente vai subindo. Aqui a gente desce e aqui a gente sobe. A gente faz múltiplas escolhas, avalia essas escolhas, julga qual é a melhor para nós, propõe uma opinião, uma crítica
e aí a gente tem a resolução, a ação. Isso é o que faz o pensamento, essa curva de baixo, o pensamento criativo. O pensamento linear, ele usa os padrões, a expertise do que eu conheço e vai direto executando. Então a grande potencialidade do pensar criativo é a gente abrir nos nossos ambientes, nas salas de aula, sempre a potencialidade para um julgamento um pouco mais retardado. O que quer dizer isso, professor Max? Para que a gente possa efetivamente deixar as ideias fluírem. Fazer da nossa aula um grande brainstorm. E Max, como é que isso se configura? Falando ainda dos ambientes criativos, do pensar criativo. Eu acho que tem algumas coisas básicas para a gente trabalhar a criatividade em sala de aula e para propor esse ambiente que favoreça a criatividade. E aqui a gente está falando mais de clima do que objetos. Então a primeira coisa, esse espaço tem que favorecer a autonomia. O que é isso, Max? Favorecer que eles tomem decisões, que eles usem múltiplos materiais, que eles possam buscar coisas a todo momento. E nós vamos ver hoje, no passeio de hoje, mais tarde, o como algumas escolas ambientaram e construíram seus ambientes para isso. Segundo, a valorização dos diferentes desempenhos. Essa ideia de que a gente julga igual todo mundo é uma ideia muito injusta. Cada um tem que ser julgado a partir das suas possibilidades, dos seus desempenhos, daquilo que ele está crescendo. Então é fundamental encarar este desafio. O desafio do crescimento, de olhar para o indivíduo e não mais para o grupo, para a padronização. A padronização, a gente já viu isso na nossa primeira aula, lá, aquele vídeo do Ken. A padronização é uma ideia do início do século passado, quiçá meio do século XIX em alguns lugares. Então, nós temos que romper a ideia da padronização. E nesses tempos de tamanhos desafios que nós estamos vivendo, cada vez o ensino se torna mais customizado, individualizado. Segunda, terceira coisa, a gente tem que valorizar as novas ideias. Sempre, o tempo todo. Tentar criticar mesmo, ouvir mais. Deixar a crítica para depois, deixar as crianças fluírem as ideias. Às vezes, o que é bobo no nosso universo de adulto, no deles pode ser um momento de construção e curiosidade que depois vai se buscar certezas. Valorizar a diversidade de perspectivas, de formação, de competências e habilidades. Ou seja, saber rodar as habilidades dos alunos, fazer tarefas que envolvam todos e que possibilite que cada um seja protagonista no seu tempo. Como assim, professor Max? Explica um pouquinho mais para nós. Deixa eu falar aqui para essa outra câmera. Oi, tá todo mundo me vendo aí? O que é isso, professor Max? É a gente entender que para alguém ser protagonista, nós precisamos fazer o que a gente chama de liderança rotativa. Max, o que é isso? É a capacidade de a gente tratar o protagonismo a partir das competências e das habilidades. Nós sabemos hoje que cada criança tem competências, ou se você quiser chamar de inteligências, como diz Gardner, ou se quiser chamar da ideia de perfis, como diria Bloom. Ou seja, existem diferenças quando a gente está aprendendo. Então, para que eu possa fazer a liderança rotativa, eu tenho que fazer atividades que possam rodar, que possam ter esse sentido de o tempo todo estar possibilitando que cada aluno brilhe. O que mexe melhor com o corpo, depois o que faz melhor conta, o que escreve mais textos, o que é mais concentrado, o que pinta melhor, ou seja, trabalhar as múltiplas habilidades, sabendo dar a liderança a partir das competências de cada um. Isso é muito importante para florir a autonomia, a autorregulação. A criança sentir que não importa a sua personalidade, ela pode ser líder a partir das suas habilidades e das suas competências. Tá entendido aí? Vamos lá pro nosso PowerPoint de novo. Tô aqui, gente. Já tô aqui. Max, e por fim, sem dúvida alguma, a gente tem que ter envolvimento pessoal. Não existe trabalho criativo que trabalhe essencialmente com as emoções das pessoas que não envolvam o envolvimento pessoal. Desculpe, envolvimento, ai paizinho. Ou seja, que não
requeira de nós o tal envolvimento pessoal. Por isso que Boff diz às vezes que saber cuidar é mais do que zelo e desvelo, é uma atitude. É isso, quer dizer, envolvimento pessoal não é só olhar para você, é uma atitude de interação, de compromisso, de ação com o outro, aquele que está interagindo comigo. E passando aqui, vamos passar o nosso slide. Estou falando muito. Max, quais são as atitudes que a gente, como professor, nós, como escola, podemos estar realizando, até sem saber, e que bloqueiam e que diminuem a potencialidade da criatividade? Primeiro, é dar ao aluno a ideia de espectador. O que é isso, professor Max? A ideia de que eu vim aqui para assistir a aula. Essa é a pior coisa no mundo em que vivemos, do protagonismo, das múltiplas ideias, da pesquisa no acesso da nossa mão. Então, essa síndrome de espectador vem bem da minha geração, que tem quase 60 anos, que sentávamos na sala como para assistir um show de música clássica em silêncio, ouvindo o professor reger e falar e falar. Menos. Para valorizar a criatividade, nós temos que colocar as pessoas em ação. Segundo, sair dessa ideia de estou cansado de pensar. Ai, professor, não posso pensar. Pensar cansa. Não, pensar não cansa. O que cansa é carregar pedra. Então, é importante que a gente crie um pensar que não seja cansativo. Como, Max? Através do lúdico, da brincadeira, da interação, da socialização. Outra coisa que perturba muito também o trabalho, o ambiente criativo na sala de aula, é o culto à rotina. A rotina. E eu queria falar um pouquinho mais da rotina, olhando para os olhos de vocês. Max, o que é esse culto à rotina que nós estamos falando aqui neste momento? Que culto é esse? É a ideia de que tudo tem que acontecer no mesmo horário, da mesma forma, todo dia, porque crianças, quando aprendem, necessitam de rotina. Max, isso está certo? Sim ou não? É uma boa essa história de rotina? Toda criança precisa de rotina? Sim. Mas que rotina? Essa é uma discussão interessante. Que tipo de rotina nós estamos buscando nessa era? Que rotina que nós queremos? Porque essa ideia de rotina de repetição sempre igual já caiu por tempos. Porque não vivemos mais num mundo linear, nós vivemos num mundo fluido, num mundo não linear. Mas crianças precisam de rotinas? Sim. Quais? Elas precisam das rotinas fisiológicas. Essas são fundamentais. E isso envolve alimentação e sono, principalmente. Então, isso é fundamental? Isso é fundamental. É importante uma criança ter horário para dormir? Sim. Essa é uma dificuldade com essa geração? Sim. Isso prejudica a aprendizagem? Sim. Por quê, Max? Porque o sono, ele tem um papel fundamental na organização do conhecimento novo. Então, na infância, na pré-adolescência, ele é muito importante para que os conhecimentos fiquem sedimentados para essas crianças. Então, essa rotina é importante. Mas na sala de aula, as rotinas de aprendizagem, neste século que funciona, são aquelas que vão trocando todo dia. Então, um dia eu começo falando, no outro dia eu mostro um desenho, no outro dia a gente dança, no outro dia a gente faz atividade física, e não aquela ideia que acontece em muitos lugares ainda. Entra todo mundo, faz a chamada, que é um negócio que nessa era já não mais tem sentido. Tu tem 30 alunos. Tu está vendo quem está ou não está, marca um F só em quem tu não viu. Passa essa parte. Aí depois vamos anotar o sumário. O nome disso é spoiler. Ninguém gosta de spoiler. As pessoas querem ir fazendo. Então, mude as rotinas. A rotina é o quê? Das atividades. Porém, o horário de entrada, o horário de descanso, o horário de alimentação, esses têm que estar regrados. Vocês compreendem? Então, essas rotinas é que devem permanecer. Mas, em termos de aprendizagem, quanto mais a gente circulando as rotinas, melhor. A quarta coisa é a falta da curiosidade. Ou seja, aquele professor que faz um pouco como eu estou fazendo aqui. Ai, meu Deus, vou até trocar a câmera, que agora eu fiquei com vergonha. Ai, paizinho, ai, paizinho. Aquele professor que faz como eu aqui, que fala, conta tudo, explica tudo. Ele diz, olha, tá aqui esse livro, e não manda ler o livro. Ele pega e lê o livro para os alunos. Ou seja, aquele professor que fala pelos cotovelos, que fala. Qual é o problema disso, Max? A gente vai matando a curiosidade.
curiosidade. Eu viro professor enciclopédia. Então é necessário que eu, mais do que falar, aguce a curiosidade. Nós estamos no tempo da busca, da pesquisa, da interação, da modificação das coisas. Então os nossos alunos têm que ser dinâmicos. Nós estamos nos tempos das metodologias ativas. Então a curiosidade tem que ser provocada a todo tempo. Com uma boa pergunta, com um problema, com uma situação que aconteceu no cotidiano que vai remeter para o nosso conhecimento. Então a curiosidade, gente, tem que ser a nossa mola mestra para fazer a aula acontecer. A curiosidade é o que dá um impulso para que as crianças se movimentem e trabalhem tranquilamente. Vamos voltar para cá de novo. Deixa eu voltar para cá. Oi, tudo bem? Max, e como é que a gente faz isso? Ora, valorizando a pergunta, valorizando a ação, valorizando a pesquisa. A quinta coisa é a ideia do fetiche dos limites. O que é isso, né? Fetiche parece até um negócio meio sexual. Não tem nada aqui, não tem nada de sexual. Só se for por parte do professor, do aluno não. O que é isso? Ah, isso aqui não pode. Por que não pode? Porque sempre não pôde. Ah, desse jeito não dá para aprender. Por quê? Porque não, assim não se aprende. Nós estamos vivendo um momento agora, pós-pandemia, onde a gente está vendo que a escola se reinventou. Então, tudo se aprende de muitas formas, tá? Então, gente, não existe esse fetiche dos limites. Os limites têm a ver com o comportamento e a nossa relação. E mesmo esses podem ser flexibilizados a partir das características de cada grupo. A ideia de um limite rígido também impõe uma fronteira de fim para a criatividade. A ideia da vergonha da singularidade. O que é isso, Max? Singularidade? Ser diferente. Então, na sala de aula, eu devo valorizar aqueles que são diferentes. Valorizar as propostas diferentes. Não ridicularizar ninguém porque é diferente. Porque veio com um piercing na língua, ou com um cabelo cor-de-rosa, ou porque usa uma calça furada, ou não, ou porque pensa de maneira diferente, porque articula as coisas de maneira diferente. Então a ideia da singularidade é muito importante. Valorize a singularidade. E não envergonhe a singularidade. A singularidade é a ideia do diferente. O diferente é aquele que pensa fora do padrão. E esse tem mais possibilidade de ser criativo. Notem, nessa aula a gente vai ler David Best, e nós vamos ver que por que é só potencialidade, Max? Porque se ele não tiver conhecimento acumulado, ele não vai ser criativo. A criatividade é um padrão de comportamento, uma ação frente ao novo, frente às novas ideias, confrontado com um conhecimento de base. Isso é muito importante. A sétima coisa, medo de fazer diferente. Eu acho que tem a ver com essa vergonha da singularidade, né? O fazer diferente é essa vergonha da singularidade. Crítica dos outros, eu acho que a gente tem que aqui cuidar, porque a crítica pode ser algo que faz essa tal vergonha da singularidade, esse tal medo do diferente, se dá muito como a crítica circula dentro de uma sala de aula. Então é muito importante que você saiba dosar a crítica, a forma com que cada um se expressa sobre o seu colega, para que de maneira nenhuma seja agressiva, porque a agressividade, a vergonha vai fazendo a gente se fechar. E por último, o autocontentamento cultural. O que é isso, Max? Tá tudo ótimo. Isso aqui é lindo, tudo tá lindo. Não. Nós temos que propor coisas diferentes e saber que a cultura caminha sempre. Ninguém prende a cultura. Ninguém pode ficar preso a uma história durante muito, muito, muito tempo e somente a ela. Isso faz com que a gente perca até a relação com as culturas. Muito jovem, meu estado, sou do Rio Grande do Sul, aqui a cultura gaúcha é muito valorizada por muitos jovens até, mas eles não deixam de ouvir a sua música pop, de dançar também numa balada, vocês compreendem, além de ir no CTG. Isso é muito importante. Esta ideia que a cultura se emana, cuidando sempre para não matar o local, mas sabendo que a cultura se emana. Vamos continuar com o nosso PowerPoint, que eu adoro falar, falo muito, daqui a pouquinho vocês já ficam cansados. Max, quais são os passos para a gente trabalhar, então, a criatividade dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula? E eu vou dar algumas ideias aqui que vocês podem promover dentro do seu ambiente lá escolar, dentro das suas ações lá
da escola. Então a primeira coisa na sala de aula, tenha sempre uma pergunta mágica, uma pergunta instigante, uma pergunta curiosa, pode prender num canto do quadro, algo que quando eles entram já pensam, o que é isso? Nunca pensei sobre isso. Que ideia é essa da professora? Vocês compreendem? Uma pergunta que mexa. Ainda dentro daquela ideia do clima, cuidado e evite julgar antecipadamente. Bem as ideias. Diga sempre, puxa, legal, ótimo, vou olhar com calma. Prepare espaços que potencializem a criatividade. Encare a diversidade como potencial. Falamos disso. Pegue as diferenças e trabalhe, principalmente para valorizar o protagonismo. Estabeleça uma meta criativa diária, ou seja, se você fez uma boa pergunta, vamos pelo menos gastar 5 minutos para discutir aquela pergunta. Ou se alguém trouxe uma boa ideia, né? Isso aqui não precisa ser diário, mas a gente precisa de tempo em tempo valorizar as ideias, as respostas a essas perguntas. Arrisque-se, aventure. Sim, quem dizia isso, Marx? O Piaget. Como assim, Max? O Piaget dizia que a aprendizagem ela é feita de duas coisas, o acerto e o erro. E ele dizia que ninguém acerta para errar, a gente sempre erra para acertar. E que o erro é estruturante do conhecimento, porque quando a gente erra, diz Piaget, a gente percorre toda a linha do conhecimento até o acerto. E que quando a gente só acerta, muitas vezes pode ser só memorização. Então a necessidade da gente saber que para ser um professor diferente, para fazer as coisas diferentes, nós vamos sim acertar e errar. Max, como é que eu diminuo o erro? O professor nenhum quer errar. Quando eu planejo mais. Quando eu planejo olhando sempre para o público em primeiro lugar. Nós vamos falar bastante sobre isso mais adiante. E por último, trabalhe a atenção e a meditação, e vocês viram que isso tem sido muito valorizado por mim nas aulas. Hoje, até no fim da aula, vamos fazer um exercício aí de relaxamento. Eu acho muito importante que a gente trabalhe isso. Max, continuando o nosso PowerPoint, nossa mãe, como tu fala, Max. Tem um autor muito conhecido pelas mídias, etc., eu acho que vocês conhecem ele. Deixa eu tirar o meu quadradinho dali que ele está incomodando vocês. Deixa eu me botar aqui. E o cara salta para um lado e salta para o outro. Essa aula é uma loucura. Tem um cara muito conhecido na literatura chamado Domenico Damasio. É um italiano que trabalha a ideia do ócio criativo. O que ele trabalha? Ele trabalha a ideia de que só uma mente com prazer, com lazer, com outras coisas além do trabalho, pode ter novas ideias, pode pensar coisas diferentes, pode fazer o diferente. Então, o que acontece aí, professor Max? Domênico propõe nos seus livros, eu tinha um livro do Domênico por aqui, deixa eu ver onde é que estava. Eu acho que está aqui, olha aqui, vamos pegar aqui na minha biblioteca, já cheguei com ele aqui, olha só, deixa eu botar a tela inteira para a gente ver esse livrinho bem de perto, Um livrinho bem fininho, para quem gosta de ler bastante, como eu. Também vou botar na cabeça, professor Max. E esse livro do Domênico propõe muitas coisas que tem relação com o trabalho, com a vida, com a escola. Esse livro passeia sobre todos os aspectos da criatividade. Depois ele fez 2 materiais complementares, estão aqui também, mas se eu vou bagunçar a biblioteca toda, eu não vou achar. E ele propõe que o pensar criativo requer de nós que a gente encontre a interseção das coisas que nos alimentam. O que nos alimenta? Primeiro, o trabalho, as tarefas, né? Para as crianças o estudo, para nós o trabalho, aquilo que é produtivo, a formalização dos conhecimentos. Segundo, a aprendizagem. Ele diz que uma vida perfeita a gente está aprendendo todo dia. Coisas da nossa profissão, coisas horizontais que são fundamentais para nos formar. Então, mais conhecimento paralelo. Então, se eu gosto de culinária, se eu gosto de pintar, etc. E aí já vem um outro aspecto, que a gente reserve no nosso tempo também um tempo para o lúdico. E o lúdico aqui vai desde ir ao cinema, fazer caminhada, jogar bola, fazer tricô. Cada um tem a sua... fazer teatro, dançar. Cada um tem o seu jeito de lidar com o lúdico.
uma coisa que o divirta. E nesse lúdico aqui também entra o contato com a natureza, a respiração, hábitos de boa saúde. E ele diz que a criatividade está do outro lado aqui, ó, aqui, nesse lugarzinho onde as três coisas se encontram. E que quando eu consigo ter uma vida onde eu trabalho, aprendo e me divirto, o meu cérebro potencialmente está mais preparado para ser criativo. Então Domênico nos diz que o equilíbrio perfeito é essa proposição de um ambiente que nos potencialize isso. Por isso as empresas estão tão preocupadas com a qualidade de vida dos seus trabalhadores, de ter ambientes para se relaxar durante o expediente, para que eles possam criar esse ciclo, de ter formações continuadas, como nós estamos fazendo agora, para que a gente crie esse ciclo, para potencializar novas ideias, para potencializar a criatividade, que não é fácil na idade adulta, como nós já vimos. E Max, vamos para mais um slide. A nossa mãe, nós falamos muito hoje, meu pai do céu. Professor Max, ainda dentro daquela ideia de promover um ambiente criativo, de promover um ambiente onde as pessoas possam lidar com a criatividade, o que tu ainda ofereceria para a escola? Deixa eu me tirar dali, que eu tô num cantinho ruim. Deixa eu me botar num cantinho melhor. Oi, cheguei. Agora sim. Então nós temos aí alguns passos para a gente estimular essa criatividade. Então a primeira coisa que a gente falou, ter um ambiente que continuamente se modifica. Lembre do passeio que nós vamos fazer hoje, vai falar bastante disso. Segundo, fazer um mural de boas ideias. Isso é muito legal. Um mural. Lembra que a gente falou da pergunta? Quem sabe o mural tem o título, a pergunta, e as crianças vão colando ideias à medida que vão pensando. Criar recantos inspiradores, cantinhos na sala de aula que inspirem a potencialidade criativa de cada perfil de estudante. Propor jogos que fomentem as ideias inusitadas, a resolução de problemas, a alegria, o pensar criativo. Realizar momentos, atividades, para o livre pensar. Isso é muito bom, que vão desde exposições de arte, a desenhos, a textos, porém, não pode ser sempre livre. Por que, Max? Porque a criatividade também se exercita através de um produto, de um tema. Então a gente tem que mesclar isso. Incluir e acolher as novas ideias, trocando o sim e por o sim mas. Então o que é isso, Max? Traduz. Às vezes as crianças vêm com uma nova ideia, a gente sim, e daí? Né? Isso faz com que ela pense 8 vezes antes de trazer uma outra ideia. E outra postura é, mas sim, mas, fala mais. Ou seja, a criança se sente pronta para trazer sempre uma nova ideia e pensar que a nova ideia é sempre algo importante, que a gente se confraterniza com ela e não algo que a gente não quer ver. Solicitar mais alternativas e mais ideias para a resolução dos problemas. Nunca resolver logo na primeira ideia. Proponha mais, vejam quem tem ideias, façam ideias mirabolantes para chegar então na ideia real. Se a gente conseguir colocar em prática algum desses passos, nossa mãe, a gente vai ter um ambiente muito criativo. Nós vimos aí, eu acho que mais de 15 passos entre ações dentro dessa nossa aula. Gente, e essa aula propõe para nós um pensamento final do Rubinho. Vocês sabem, eu gosto muito dele. É um cara que me inspira muito no meu fazer como educador. Hoje me inspira lá de cima, já me inspirou do meu lado. E o Rubinho diz, sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentidos. Eu acho que ele nos propõe esse pensar, de que eu preciso efetivamente educar pelos sentidos, para que esses sentidos deem razão ao conhecimento formal e potencialize nas crianças ideias que ajudem não só ele próprio, mas a humanidade a se desenvolver. Por isso o pensar criativo é tão importante e vai muito além de uma criança rascunhando, de um carro de cor diferente, de alguém que se veste com uma blusa colorida. Criatividade vai muito além da moda, ela é uma essência do pensar e precisa de um ambiente, de um lugar para que ela possa florescer.